Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma videoaula e dessa vez eu quero falar com vocês um tema que dificilmente não aparece no dia a dia de nós brasileiros, a tal produtividade, isso mesmo, o que é ser realmente produtivo. É sobre isso que nós vamos falar nessa videoaula de hoje, para deixar você aí um pouco mais tranquilo, direcionar você profissional, você empresário, você aí um empreendedor individual, como ser produtivo em dias, em tempos de tanto estresse, de tanta correria, onde a nossa agenda acaba ficando apertada. Muitas das vezes nós temos um desequilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Você está se vendo nisso aí, meu amigo e minha amiga? Eu, por exemplo, todos os dias me preocupo muito com a minha produtividade. Afinal de contas, além das aulas que ministro, nesse primeiro momento estão sendo online, né, por conta aí da nossa situação da pandemia, mas além das aulas eu pratico mentoria profissional, processo de coaching, treinamentos em algumas empresas. Alguns treinamentos voltaram a ser presenciais, com todos os protocolos de segurança, mas isso faz com que minha agenda seja uma agenda muito dinâmica e eu preciso ter uma atenção especial para que eu possa atender tanto os meus alunos quanto os meus clientes, seja online, seja presencial. Então você aí que está me assistindo agora, de repente esteja se perguntando, puxa vida, o que o professor vai falar para nós ou possa também me ajudar a ser mais produtivo, mais produtiva. Então vamos lá, pessoal. Uma coisa que é interessante a gente ter em mente é que o dia tem 24 horas para mim e para vocês, né? 24 horas para nós todos. Não tem como o nosso dia ter 28, 30, 36. 24 horas para todos. E por que alguns conseguem dentro dessas 24 horas mais sucesso, mais organização e controle do seu tempo e outros acabam se perdendo, acabam se atrapalhando, inclusive entrando em estado de frustração e desânimo e ser, nesse caso, ser improdutivo, ok? Então vamos lá. Primeira dica que eu quero falar com vocês aqui, se o nosso dia tem 24 horas, a primeira coisa que nós temos que fazer é organizar essas 24 horas. Então a organização do tempo. Muitos profissionais acabam se perdendo nessa organização por não saberem como conduzir. E você sabe de uma coisa? A organização do tempo começa muito pela organização das tarefas. Um dos autores mais cultuados na gestão de rotina é o professor Falcone. Inclusive, estou até com um livro dele aqui, um livro célebre, best-seller, antigo inclusive, já de algumas décadas. O Gerenciamento da Rotina, professor Falcone. Um professor que ajuda demais empresas, executivos e sem dúvida nenhuma uma referência para a minha vida no que tange o gerenciamento das rotinas. Então se você está aí pensando, poxa, como eu posso organizar as minhas rotinas? Primeira coisa, comece a pensar em separar o seu tempo em blocos de tempo. O professor Falcone, por exemplo, fala muito da técnica Pomodoro. Você que de repente não conhece essa técnica, eu até estou pensando em fazer um vídeo especial só sobre a técnica Pomodoro. Ela consiste em você dividir o tempo em blocos. Por exemplo, a sua parte da manhã, você pode dividir a sua manhã em 2 ciclos, em 2 blocos, bloco 1 e bloco 2. De repente, no bloco 1, você pode anotar, planejar todas as tarefas que você precisa fazer ao longo do seu dia, ou aquelas tarefas que você já é acostumado a fazer aí na sua empresa. Feito essa listagem, você parte para a execução. E durante a execução, você vai gerando um processo de controle, ao ponto que na hora que você parar para o almoço e voltar no período da tarde, você também vai dividir o seu período da tarde em mais 2 blocos, em mais 2 ciclos, onde você também vai fazer a mesma coisa. Começa com um checklist do que já foi feito, parte para a execução, faz o controle e depois o fechamento do seu dia. Quando nós começamos a organizar o nosso tempo em 4 blocos, 2 pela manhã, 2 pela tarde, isso já é um fator de organização, inclusive mental, e as suas tarefas passarão a ser executadas com muito mais tranquilidade e principalmente o controle. A outra dica que eu dou para vocês, além da organização, é a questão de dividir não só os tempos, mas também as tarefas, mas divida espaços para, por exemplo, caixa de e-mail,
Então muitos profissionais acabam ficando ali, se distraindo durante o seu dia, durante suas tarefas, com celular, WhatsApp, caixa de e-mail. Escolha períodos específicos para você fazer isso. Então se você chega pela manhã, quantos minutos você pode ter para checar os seus e-mails? 20, 25 minutos? Então faça isso e depois parta para as demais atividades. Não fique picotando o seu tempo, gerando distrações desnecessárias. Você sabe, pessoal, que essa coisa da desatenção na hora de organizar suas tarefas pode gerar para você um negócio que é terrível para mim, para você, para todos nós. A procrastinação. Você sabe que o ato de procrastinar, ele de fato é um sabotador. Ele cria ali o que? Um aspecto de improdutividade. Você fica improdutivo. Então cuidado com essa coisa do procrastinar, né? Consiga dividir os seus tempos, suas tarefas, com o mínimo de distrações possíveis. Quais são as distrações? Vamos lá. O seu WhatsApp, as chamadas de telefone, a questão do e-mail, ficar olhando e-mail toda hora, como eu já acabei de falar aqui. Então essas distrações, mas principalmente esse danadinho aqui, ele é um dos maiores fatores de procrastinação na vida de um profissional. E se você quer ser uma pessoa, um profissional com excelência, que consiga organizar tarefas, dividir tempos, controlar o seu tempo, você precisa gerar então um controle no uso desse aparelho aqui, que é tão essencial para a nossa vida, mas que acaba sendo uma grande armadilha se você não saber utilizar de fato esse equipamento. Outra coisa, pessoal, nós vamos aqui dar uma dica fundamental. Então nós já estamos falando de organizar o tempo, dividir em blocos, técnica Pomodoro, acho que eu vou fazer inclusive um vídeo sobre isso. Falamos aqui do uso da caixa de e-mail, da questão do celular. Eu acho que agora nós podemos falar uma outra situação, que é em relação à agenda pessoal. Eu, por exemplo, tenho o hábito de ter uma agenda, esse organizer, então fica na minha mesa do meu home office, porque esse organizer, essa agenda, esse caderno de anotações, ele é fundamental para que a gente não crie, vamos supor ali, uma confiança exagerada só na nossa memória. Às vezes a nossa cabeça, a nossa memória falha, e se você não anotou alguma coisa importante, se você não gerou uma anotação importante, isso pode passar batido e de repente você deixou de lembrar de ligar para um cliente importante, de fechar ali um network fundamental para a sua tarefa, para a tua empresa. Então tenha o hábito de ter um caderno, de ter uma agenda ao seu lado e nunca perca a tarefa também de anotar as coisas, tá? Anote, para que você não caia na armadilha da falta de memória, ok? Então olha lá, esse caderno, por exemplo, ou de repente um mural, você pode ter um mural lá no seu escritório, na sua casa, no seu home office, e esse mural, ó, com canetas, por exemplo, você pode escrever, fazer deste mural um apoio para o seu dia a dia, para as suas tarefas. O gerenciamento da rotina, gente, é isso que nós estamos falando aqui. Como é ser produtivo realmente? O gerenciamento da rotina. Se você parte para o ponto de que você tem anotações, você tem tempos divididos em blocos, ou a técnica Pomodoro, se você tem ali o tempo específico para o uso do celular, o uso da caixa de e-mail, com certeza a sua rotina passará a ser muito mais produtiva. E uma coisa que é muito bacana falar, nós temos fatores motivacionais ou fatores desmotivacionais, né? O que pode nos tornar uma pessoa, um profissional desmotivado? Exatamente a falta de controle, a falta de organização. Então quando você começa a organizar tarefas, começa a dividir tempos, começa a perceber que o seu dia passou a ser mais produtivo, essa questão das 24 horas passam a ficar mais leves, porque a pessoa, o profissional que consegue dentro de 24 horas distribuir os ciclos, o ciclo do descanso, que é muito importante, gente, o ciclo do descanso, não só o tempo de sono, a qualidade do sono, mas, por exemplo, eu indico você, durante o seu dia, nesses ciclos que você está dividindo pela manhã e pela tarde, fazer pequenas quebras, pequenas pausas de 5 a 10 minutos para você respirar, tomar uma água, se alongar, cuidar um pouco da conexão mental. Então saia um pouco daquela estrutura de tarefa, de robotização do processo,
toma uma água, respira, faça um relaxamento, um pequeno alongamento, coisas simples, de 5 minutos. Por exemplo, a cada 1 hora de trabalho, você pode separar 5 minutos de pausa e vai fazendo isso ao longo do seu dia. Tá? Tudo isso vai ajudar você a criar o que a gente chama aí um fator motivador, porque a nossa mente e o nosso corpo estão ligados de fato com aquilo que precisa ser feito, seja na hora da tarefa profissional, na hora do trabalho, seja também naquela conexão entre você e o ambiente. Profissionais que entram no piloto automático, muitas das vezes acabam caindo numa outra armadilha, chamada ali de absenteísmo ou presenteísmo. Vou explicar para você. O absenteísmo é aquelas faltas humanas. Então, quando um profissional, por exemplo, ele deixa de ir até o trabalho, ele falta, né, ele não está de corpo presente, é um índice de absenteísmo. Então, as empresas, por exemplo, pedem aí a questão do... Quando você vai no médico, pegar o atestado, por exemplo, de que você precisou ir até o médico. Tudo bem, isso é uma falta justificável, mas não deixa de ser um índice de absenteísmo. Agora, não é nesse ponto que eu quero chamar a maior atenção para você que quer ser mais produtivo no seu trabalho e na sua vida, e sim no conceito do presenteísmo. Diferente do absenteísmo, o presenteísmo é quando estamos de corpo presente, mas não estamos conectados mentalmente com uma atividade. Então você está de corpo presente, executando de forma robotizada o seu trabalho, um piloto automático, mas a sua mente não está 100% conectado ao que você está fazendo. E essa armadilha, ela é uma das maiores que são apresentadas hoje dentro das empresas. Cuidado, cuidado com o seu presenteísmo. Ou melhor, pratique o presenteísmo de corpo e mente. Então, algumas dicas aqui para desenvolver o presenteísmo. Comece a trabalhar exercícios de respiração antes de entrar numa atividade. Respire e inspire, por exemplo. 3 exercícios de respiração e inspiração podem conectar você àquele momento, deixar você mais solto, mais tranquilo. Outra coisa, meditação é outra dica fundamental. Procure levantar pela manhã e faça ali uma conexão consigo mesmo. Faça um exercício de meditação. Muitas empresas, inclusive, estão trabalhando para aumentar a produtividade e fazer a conexão, ou seja, o presenteísmo, através de técnicas de meditação. Hoje temos um termo muito utilizado chamado a mente atenta, que é uma técnica de mindfulness, né? Uma técnica que você entra em conexão com a tarefa que você está fazendo. Então é importante, gente, estarmos de corpo e mente, seja nos momentos profissionais, nas tarefas que estamos exercendo, seja também na hora do nosso controle pessoal, na atividade física, no tempo da leitura, no tempo com seus filhos, no tempo que você está se relacionando com pessoas, a sua vida social. Então vamos parar de fazer as coisas no piloto automático, vamos ser mais produtivos e eficazes exercendo essas dicas de organização do tempo, divisão de ciclos do tempo, organização da sua agenda, o uso do seu celular, tempos necessários para você responder os seus e-mails, criar o presenteísmo e fugir dessa questão da mente desatenta. Vamos ser mais atentos ao que fazemos, conectados ao que estamos fazendo, e é isso que de fato vai fazer você ser não só produtivo, mas ser um profissional de excelência que potencializa os seus resultados. E para fechar, eu vou deixar disponível aqui nas descrições deste vídeo, nas minhas redes sociais, a Agenda da Vida Plena. Eu já ofertei essa agenda gratuitamente nos vídeos anteriores, vou mantê-la aqui porque ela tem um contexto com a temática de produtividade. Baixe lá, Agenda da Vida Plena, do professor Rogério Novaes. E detalhe, vou deixar o link de um curso de planejamento estratégico que vai ajudar você a ser mais produtivo e assertivo, que é o curso totalmente online chamado SWOT Pessoal, onde eu ajudo você, indico você, acompanho o seu crescimento através da ferramenta SWOT Pessoal. Tudo isso nas descrições do meu vídeo aqui no YouTube, lá no Instagram, que fica lá na minha bio, não se esqueça. Pessoal, um forte abraço para vocês. No próximo vídeo falaremos de mais um assunto importante para potencializar a sua vida e a sua carreira. Um forte abraço.